Olá, meu nome é Patrícia Bonfim, eu sou professora na Universidade Estadual de Maringá e atualmente, com outras professoras, coordenamos um grupo de estudos em evidências científicas sobre Covid-19. Hoje nós vamos falar sobre os testes relacionados à doença e à detecção do vírus. Atualmente, o teste que nós dizemos sobre padrão ouro, ou seja, o melhor teste, aquele que é utilizado realmente para área de diagnóstico, é o teste baseado em biologia molecular, um teste chamado de RT-PCR, que detecta fragmentos do vírus presentes na amostra coletada. Ele é dito como teste padrão ouro, porque a sensibilidade é alta e a especificidade também. Uma vez detectado a presença do vírus e associado à clínica do paciente, fecha-se o diagnóstico que o paciente tem Covid-19. É importante entender que esse teste, apesar de ser padrão ouro, ele contém alguns pontos importantes a serem avaliados, como, por exemplo, o momento correto da coleta do material biológico. Os estudos mostram que o momento melhor para a detecção do vírus é a partir do terceiro dia que o paciente começa a desenvolver os sintomas, mas também não é para todo sempre. Esse pico é no terceiro dia e acontece até o 7º dia de sintomatologia. Depois disso, não se indica mais fazer o uso de RT-PCR. É claro que alguns pacientes, não são muitos, algumas exceções, mostram uma viremia mais prolongada, mas não é o padrão de toda a população. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é a amostra bem coletada, bem refrigerada, o transporte correto e análise o quanto antes. O outro grupo de exames que não estão relacionados necessariamente a diagnóstico são os exames sorológicos. E eles podem ser os testes rápidos, podem ser o teste sorológico como ELISA ou quimioluminescência, são os mais frequentes. Os testes sorológicos, ele envolvem a busca dos anticorpos produzidos pelos pacientes. Existe também a busca do antígeno, ou seja, a partícula viral, mas ele é menos frequente. O mais utilizado é a busca sobre quais anticorpos e a quantidade desses anticorpos produzidos pelo paciente. Quais são esses anticorpos? IgA, IgG e IgM. Entretanto, o que mais se utiliza é IgM e IgG. São anticorpos que vão mostrar de maneira geral se o paciente tem a doença ativa, caracterizado pelo IgM, e se ele tem a doença já passada, que é caracterizado pela IgG. É importante a gente entender que os testes rápidos, que são os mais utilizados devido ao preço e praticidade, eles têm uma baixa sensibilidade já relacionada a eles. Alguns, inclusive, também com baixa especificidade. Então, eles são importantes, têm a sua validade mais caracterizado como exame epidemiológico e não como um exame de diagnóstico. Assim também, os testes de ELISA ou quimioluminescência, que são realizados em laboratórios clínicos, eles fazem a detecção de IgM e IgG, mas de uma forma quantitativa. Essas duas metodologias são mais sensíveis e mais específicas do que os testes rápidos, o que traz então uma maior confiabilidade nos resultados gerados. É importante a gente dizer que também para esses testes existe um período adequado para ser realizado. Ao contrário do que nós falamos para o teste de RT-PCR, o teste molecular, os testes sorológicos, o ideal é que o paciente realize após o 7º ou 10º dia de infecção. É natural a gente entender que é um período onde o paciente produziu anticorpos e aí passa a ser possível a detecção através de exames laboratoriais. Então, esse exame, se realizado muito precoce, pode dar um resultado negativo e isso não significa que o paciente não tenha doença. De forma geral, então, a gente entende que o RT-PCR é o padrão ouro para o diagnóstico
E o teste sorológico tem as suas particularidades em relação ao teste rápido, e aqueles de ELISA ou quimioluminescência podem trazer a informação sobre o paciente ter ou não a infecção presente ou passada. Cada um reserva as suas dúvidas e é preciso sempre correlacionar sintomatologia, estado do período que o paciente está da doença, para que a gente tenha uma interpretação correta do exame laboratorial. Obrigada!